Olá, boa noite. Eu estou muito feliz chegando aqui e encontrar vocês, certo? E é uma bênção, né? Cultuar o nosso Deus junto com vocês. Temos 3 famílias viajando nesse momento e previsão de retorno só em janeiro. Então, louva a Deus por vocês, né? Ter chegado. Se vocês não chegam, tinha mais cadeiras, né, vazias. Louva a Deus por sua vida, sejam bem-vindos mais uma vez. Você está aqui, eu acredito que com o intuito de conhecer mais o nosso Deus, louvar o Senhor, voltar diferente para casa, sair daqui uma pessoa diferente, transformada pela palavra e pelo Espírito de Cristo. Então eu espero que esse seja o seu desejo, né, de aprender mais do Senhor e sair diferente como entrou nessa noite. Amém? Muito bem, estamos estudando o livro de Efésios, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já passamos por os 4 primeiros capítulos e agora no capítulo 5. E nesse capítulo 5 nós estudamos que devemos, como filhos amados, andar em amor como também Cristo vos amou. Sede imitadores de Deus. Então o Filho de Deus imita o Pai. O Filho de Deus imita Deus, o Pai. Então esse é um viver sábio, é um viver cheio do Espírito Santo. Então isso vai resultar em um andar em alegria, um andar em gratidão e um andar com relacionamentos harmoniosos. Andar em harmonia com outras pessoas. E pessoas da igreja, pessoas com quem você se relaciona no trabalho e principalmente no lar. Pessoas em casa. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus netos. E esses relacionamentos harmoniosos começam onde? Em casa, no lar. Começa dentro de casa. Por quê? Porque é lá em casa, é no lar que sou o que sou. É lá onde nós chegamos do dia, chegamos da rua e tiramos a máscara que colocamos. Somos diferentes lá fora. E quando nós chegamos em casa, tiramos a máscara e aí você vai mostrar quem você é. Você vai tratar sua esposa, você vai tratar seu marido, você vai tratar seus pais, você vai tratar seus filhos, você vai tratar seus irmãos. É em casa. Né? Mas se eu deixar o Espírito me controlar, os resultados serão vistos no meu lar também. Lá em casa, onde eu trabalho, onde eu congrego. Então, isso é resultado do Espírito Santo de Deus. Estamos estudando isso, né? A partir do versículo 21, esse relacionamento conjugal como Cristo e a igreja. E isso começou, olha, Cristo, Deus, ele nos criou para refletir a sua imagem. Gênesis capítulo 1, você lê versículo 26 a 28, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Para o quê? Para refletir essa imagem, a imagem de Deus. E de repente no capítulo 3 veio a queda do homem. O homem desobedeceu, pecou, e o relacionamento com Deus foi quebrado. E o primeiro a atingir foi o quê? Foi o meu relacionamento em casa. Foi o lar, foi a família. Onde o homem olhou e disse, Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deu. Transferiu logo a culpa para ela e só viu o defeito nela e apontou para ela. E Deus foi falar com ela e disse, não, foi... Aí saiu transferindo a culpa da sua desobediência. Só que louvamos a Deus porque chegamos em Efésios capítulo 5, e Deus nos mostra esse casamento, esse relacionamento restaurado
pela sua graça, né? Porque Deus, ele é rico em misericórdia. Ele nos amou tanto que deu o seu único filho, Jesus, para morrer pelos nossos pecados e transformar esse relacionamento que é uma vez quebrado, agora recuperado pela graça de Deus. E Efésios capítulo 5, se você quer ter um relacionamento com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais, em harmonia, não perfeito, mas em harmonia, Efésios capítulo 5 é o manual. É o manual de Deus. Só basta obedecer. Lê que Deus quer para a minha vida. Deus quer isso. E obedece. Você não vai ter um casamento perfeito, mas em harmonia, de acordo com a palavra de Deus. Então, estamos vendo desde a semana passada o casamento imitando o relacionamento entre Cristo e a igreja, entre o noivo e a noiva. Então, eu acredito que você já está com sua Bíblia aberta em Efésios 5. Vamos fazer essa leitura a partir do versículo 21. A partir do versículo 18. Vamos ler do 18. Que diz assim: não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, a si mesmo, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Vamos orar. Pai amado, nós agradecemos por esse tempo aqui de louvor ao Senhor, de adoração. Essa é uma missão da igreja, adorar o Senhor, nosso Deus, Criador, Salvador, o único que é digno de ser louvado. Obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Criador, nosso Deus. E a Ele, ó Deus, que oramos pedindo a direção do Teu Santo Espírito para transformar vidas, os corações nesta noite, e para que saímos daqui, ó Deus, diferentes,
como entramos. Queremos, ó Deus, mergulhar nas Escrituras e ver o que o Senhor quer nos falar nesta noite. Nós oramos, ó Deus, no nome precioso de Jesus. Amém. Ok. Então, na semana passada, falamos sobre o marido sendo como um Cristo, e usamos esse mesmo texto aqui. Os 3 P's, né? A posição do marido, nós estudamos, ele é o cabeça da mulher, o papel do marido, que é amar sua esposa, ao ponto de não só dar a vida por ela, mas viver por ela. É um amor sacrificial, assim como Cristo amou a sua igreja. E o pacto, né, que é a aliança que ele fez lá no início, que foi: deixa pai e mãe, se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. E vimos lá que Deus, ele de um fez 2, de 2 ele fez um só, para viver em harmonia. E assim como Cristo é para a sua igreja, como trata, como ele assegura o seu compromisso de aliança, assim o marido para com a sua esposa. Deve ser a mesma coisa, olhando para o exemplo de Cristo. Como é que Cristo trata a sua igreja? Então, esse é o modelo que eu vou seguir. Eu vou tratar minha esposa da mesma forma. E hoje veremos o papel da esposa cristã, né? O papel da mulher. Então, esse é para você, mulher, que é casada, também para as solteiras, que está se preparando, já está orando, né? Esperançosamente pelo marido no futuro, também é para você e para nós também, os jovens, para nós maridos, para ver como é as coisas em casa, como a gente tem entendido mal o papel da mulher. Primeiramente, vamos ver aqui o modelo do relacionamento da igreja com Jesus Cristo, o seu Senhor. E eu garanto que o apóstolo Paulo e ninguém teria assim um exemplo divinamente perfeito para usar, para ilustrar o relacionamento de um casamento humano, né? Não perfeito, mas em harmonia. E ele usa aqui a igreja, olha o versículo 23, leia comigo aqui, o 23. Ele diz assim: como a igreja está sujeita a... 23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual, olha aí, do qual ele é o Salvador. Primeira coisa aqui, ele mostra que a igreja é o corpo de quem? De Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, que ele é o cabeça. Então a igreja está onde? Em cima ou embaixo? Está embaixo. Cristo aqui em cima. E ele diz, olha, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo. Olha o verso 24 agora. E assim como a igreja, olha aqui, a igreja está onde? Aqui embaixo está sujeita a Cristo. Olha, veja bem, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Ele mostra aqui, ó, a igreja sujeita a Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, e a igreja está sujeita a Cristo. A igreja é esse corpo, é o corpo de Cristo. E a ele se submete. É o que diz aqui a palavra de Deus. Essa igreja. E desde a criação, Deus fez o casamento para modelar a realidade atual de Cristo e a igreja. Ele fez isso. E a igreja é de quem? De quem é a igreja?
De Cristo. A igreja é de Cristo. Ela é amada por quem? Por Cristo. Desde quando? Desde a eternidade passada. A igreja já é amada por Cristo. A igreja já estava nos planos do noivo. A igreja, a noiva já estava nos planos do noivo. E ele já amava desde a eternidade. E quem edificou a igreja na terra? Cristo. Então é edificada por Cristo, amada por Cristo, edificada por Cristo. E a qualquer momento ela irá ao encontro de quem? De Cristo. A noiva ao encontro do seu noivo nos céus. A qualquer momento, pode ser hoje. Pode ser hoje. Hoje à noite. A igreja pode ser arrebatada e ir ao encontro com o seu Senhor, o seu noivo. E ela será apresentada por Cristo gloriosa, santa, sem mácula, sem defeito. E essa igreja, irmãos, ela é sujeita a Cristo. Logo, as esposas, é chamada a submeter ao seu marido. Olhar para o exemplo da igreja com relação a Jesus e seguir esse exemplo. Então nós precisamos de famílias refeitas pela obra do Espírito Santo, pela obra do Espírito, para a glória de Cristo. Nós precisamos, irmãos, famílias transformadas, famílias refeitas. Infelizmente hoje a família está um caos. Família está um caos. Você pode olhar onde você mora, onde você anda, com quem você trabalha, a família está um caos. Quando não é o feminismo desenfreado que a gente muito escuta e vê por aí, é um machismo egoísta. Então o machismo impera nas casas, na família. E como refazer minha família, pastor? Eu quero refazer, eu quero transformar minha família. Eu quero dizer para você que isso é possível pelo poder do Espírito Santo. Essa família transformada, certo? Machismo desenfreado. É desse jeito, né? Então, como refazer minha família? Pelo poder do Espírito Santo. Então, além de mostrar o modelo a ser seguido, o apóstolo Paulo mostra qual deve ser o papel da mulher cheia do Espírito Santo. Você olha aí para as Escrituras, Efésios 2, ou Efésios 5, verso 22. Aí ele mostra o exemplo, né? Olha, a igreja, ela se relaciona com Cristo, e o papel da igreja é esse. Agora, você, mulher, deve seguir esse exemplo. E ele começa no 22 dizendo: mulheres, sujeite-se cada um a seu, como ao Senhor. Que Senhor é esse? Jesus. Sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor. Em outras traduções, a palavra aqui é submissa. Olha o 24, versículo 24. Ele diz assim: como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Em outras traduções, usa essa palavra submissa. Olha o versículo 33 agora. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Então, irmãos, de acordo com os estudos que eu tive com o Dr. Davi Mer, sobre casamento e família,
nós vamos desenvolver esse assunto aqui. Mas o texto, ele fala de sujeição, fala de submissão. Mas, pastor, esse submissão da mulher em nossos tempos, como é isso? Nos dias de hoje, a mulher submeter ao marido? Mas como pode isso? Infelizmente, essa palavra submissão, sujeição, ela se tornou um palavrão no vocabulário, na sociedade hoje, atual. Você não pode mais falar isso. Porque é um nome feio, é um palavrão, ninguém pode mais falar. Mas está aqui na Bíblia. Está aqui. Então, antes de ver o que é uma mulher submissa, a gente vai ver o que não é submissão. Tá bom? A gente vai ver o que é submissão, mas antes disso, pastor, o que não é submissão? Então, primeiramente, submissão não é uma exclusividade da mulher. Por quê? Se eu olho aqui, porque o texto, de acordo com o contexto aqui, vem de cima. Ele não começa no 22. Lê o 21. O que é que diz? Versículo 21. Sujeitem-se uns aos por temor a Cristo. Quando ele diz sujeitem-se uns aos outros, está falando de quem? Todos nós. Eu e minha esposa, eu e você. Uma sujeição, né? Não, a Filipenses vai falar sobre isso, capítulo 2. Ele diz, considere uns aos outros superior a si mesmo. Né? Eu considero Erasmo superior a mim, o Erasmo me considera superior a ele, e a gente vai sujeitando um ao outro. Sujeição mútua, isso também funciona num casamento. Casamento, lá em casa. Messia sujeitando ao marido, Carlos sujeitando a esposa, o servo. A exemplo de quem? De Cristo. E se você olha para Jesus, o Senhor, o dono da igreja, o noivo, o que foi que ele fez? Em João capítulo 13, ele chegou, agachou, ele disse, olha, vocês me chamam de mestre e Senhor? Chamamos. Pois é, eu sou mestre e Senhor. Observe o que eu vou fazer. Ele agachou, pegou uma água, bacia com água, toalha, e saiu fazendo o quê? Lavando os pés dos seus apóstolos. Vocês me chamam de mestre e Senhor? Sim, sou. Então, veja o que eu vou fazer. O mestre e Senhor submetendo. Né? Então, Jesus Cristo, ele fazendo isso, ele deixou de ser mestre e Senhor? Nem um instante. Deixou de ser Deus? Nem um momento. Ele fez isso com amor e mostrar o exemplo de humildade. E ele diz, faça o mesmo. Então, na sociedade machista, o homem chega em casa, né? Então pega a cadeira, bora mulher, tira aqui meu sapato, ou amarra meu cadastro, ou tira, troca aqui minha meia. Entendeu? E assim acho que é o papel da mulher, o machista. Então, quando é o marido, ele não submete e deixa eu calçar sua sandália. Né? Acho que esse é o papel exclusivo, né, da mulher. Mas submissão não é a responsabilidade exclusiva da mulher, mas do homem também. Sabe por quê? Porque de onde foi que Deus tirou a mulher? Do lado do homem, da costela. E a mulher é a imagem de quem? A imagem do homem ou de Deus?
de Deus. A mulher também é a imagem de Deus, num relacionamento de interdependência. Deus ele não fez a mulher para ser independente, não. Interdependência, um do outro, certo? E todos têm responsabilidade, todos nós temos essa responsabilidade de sujeitar, de submeter. Então, todos aqui submetem a quem? A Deus, todos, sem exceção, né? Agora, existe lá no trabalho, o funcionário submete a quem? Patrão. Lá na escola, o aluno submete a quem? Os professores. Na igreja, existe também a submissão, ovelhas e os líderes espirituais. E lá em casa? E lá em casa? Os filhos submetem a quem? Aos pais. As esposas? Aos maridos. Né? Então Deus fez assim. Deus fez assim, irmãos. Então submissão também não significa inferioridade no casamento. Nada disso. Né? Trata-se de funções e não de valor pessoal. Nicodemos falou isso. Nós somos, para Deus, nós temos o mesmo valor, nós somos a mesma pessoa no ser. Agora, no fazer é diferente. No fazer, nós somos diferentes, mas no ser, iguais para Deus. Então, é interessante que lá em 1 Coríntios, capítulo 11, 13, diz o seguinte: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de quem? De Cristo. Você vê, né? Como foi que Deus fez ali. Então eu quero também mostrar para vocês que submissão não significa, não é generalizada para todos os homens, em todos os contextos. O que é que eu quero dizer com isso, pastor? O que é que quer dizer com isso? Né? Não, de acordo com o texto aqui, a submissão não é de numa empresa, num governo, não é um namorado. Existe namorado que exige submissão da namorada. Não, se você estuda o texto aqui, está falando de submissão de quem? Casados. Marido e esposa. Não é funcionária e patrão, não é funcionária e governo, não. É marido e esposa. Então, não podemos usar esse texto, nem devemos usar esse texto para generalizar e dizer, olha, que submissão cabe em tudo. Não, aqui o texto está falando de marido e mulher. E Deus, ele fez isso dessa forma e nós louvamos a Deus. Tem outros textos aqui que vai mostrar que essa submissão deve ser aos próprios maridos, né? Não a outra coisa. Também submissão não significa, irmãos, a escravidão, né? Mas complementação. Deus fez assim, desde o início. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Né? Então, essa palavra auxiliadora, o termo usado ali, que Deus usou na Bíblia, é como se fosse um refúgio. Uma auxiliadora que fosse idônea, que está diante do marido, né? Para auxiliar, para complementar ele. Então, se a mulher é o auxílio perfeito e complementar para o homem, então o oposto também é verdade. Né? Homens precisam tomar cuidado para não abafar as contribuições de suas esposas e vice-versa.
Tem mulher que tem mais capacidade do que o marido em algumas áreas? Tem. Então, cuidado para não amordaçar a mulher e dizer, não, aqui quem manda sou eu. Ela veio para complementar você em algumas áreas. E você deve entender isso aí. Então, gente, o feminismo, tanto o feminismo como o machismo, representa um trem fora do trilho, né? E isso é um desastre hoje. E devemos tomar cuidado com isso. Sabe aonde? Dentro da nossa casa. Dentro do nosso lar. Também submissão não significa autonomia masculina no lar. Não significa isso. O homem, eu não preciso de você e você não precisa de mim. Não foi assim que Deus criou, que Deus fez as coisas. Você olha para o exemplo de Jesus e a igreja, você vê diferente, você vê a harmonia entre eles. Pastor, eu entendi o que não significa submissão, mas o que é realmente submissão, né? Então o senhor falou aí, submissão não é autonomia, não significa autonomia, não significa escravidão, não significa tanta coisa aqui. O que significa, então, submissão? Né? Então, submissão, primeiramente, ela é oferecida pela mulher ao próprio marido e não exigida por ele. Veja bem, versículo 22. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. O Senhor, Jesus Cristo, exige submissão sua a Ele? Não. É algo que é oferecido. Eu ofereço voluntariamente essa submissão ao Senhor. E da mesma forma, a mulher oferece voluntariamente ao seu próprio marido essa submissão. Então você entende, eu pergunto para você, você entende que a submissão ao marido é um ato de louvor a Deus? Louvor ao Senhor? Se você entende isso, você vai ver como a submissão ela vai fluir, né, naturalmente. O marido não vai exigir, você não vai sentir um peso por isso. De jeito nenhum, você vai só e agradecer, Senhor, obrigado porque o Senhor me colocou nessa posição e eu estou confortável. Eu te louvo, Senhor. E você submete ao marido. Agora é interessante que submissão, ela aqui na Bíblia, ela é uma ordem, né? Se a gente lê Colossenses também, vai falar a mesma coisa. A mulher seja submissa, sujeita ao seu marido. Agora, é uma opção minha? Não. Não é opção. Eu vou exercer essa sujeição por temor a Deus. Como ao Senhor eu vou oferecer ao meu marido, né? Entendendo que é uma ordem divina. E eu pergunto, você está disposta a obedecer a Deus ao submeter o seu marido? Se você obedece a Deus, você submete. E se você submetendo ao seu marido, você está obedecendo a Deus. Terceiro, submissão significa alinhar-se, né? Debaixo da liderança do marido. Aqui, assim como a igreja está debaixo da liderança de Cristo. Então veja bem, deve funcionar dessa forma. Cristo, né, um marido e esposa alinhado. Não é assim que funciona. Se tiver assim, a coisa está ruim, né? Está mal lá em casa. E nem assim também. Se tiver assim, o negócio está errado.
Tem que estar como? Alinhado. Assim, desse jeito. Cristo, marido, esposa, um alinhamento. Então, quando eu penso nesse alinhamento, eu me lembro de, como é o nome disso aí? Um ferrolho, né? Não é isso? Um ferrolho dobradiça? Você já teve, Carlos, na sua casa, uma dobradiça sem esse ferrinho? Ele está com dificuldade, o ferrinho, às vezes vai saindo, né? Então, é interessante quando você observa a porta e arrastando no chão. Você pode dar uma olhada no ferrolho que o pino que regula, que a linha está fora do lugar. Então você vai lá com o martelo e aí fica alinhado de novo, né? Então é assim que funciona. Submissão, irmãos, é alinhar. A esposa se alinha com o marido com a esposa e ambos com Deus. Dessa forma funciona. Pergunto, você encoraja e apoia o seu marido no cumprimento das tarefas que Deus dê a ele? Você é essa mulher encorajadora? Ao invés de estar dizendo, você está repudiando as coisas que seu marido tem para fazer, você é aquela que apoia, você vai, porque você pensa, eu estou alinhada com ele. E esse é o que Deus manda. Também submissão significa respeitar o marido, gente. Versículo 33, olha, ele diz, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Trate o marido com respeito. Seu marido sente respeitado por você? Que você é o maior fã dele? Você é fã, ele sente isso? Rapaz, minha mulher é minha fã. Né? Eu observo isso. Às vezes eu olho, ela está me admirando. Né? Ela está vibrando naquilo que eu faço. Então tem algumas perguntas aqui, irmãos. Pastor, o que significa para a minha vida? Né? Então, como eu posso respeitar o meu marido? Como eu posso submeter e demonstrar isso no dia a dia? Pergunta: você critica o seu marido na frente de colegas, amigos, irmãos, familiares? Você critica, fala mal dele. E às vezes critica na frente, né? Eu não ia gostar de um negócio desse. Eu acho que homem nenhum ia gostar de ser criticado por sua mulher na frente das pessoas. Você o constrange dizendo coisas como: rapaz, você é igual ao seu pai, você está igual aos seus irmãos. Você faz isso? É assim que você trata seu marido? Eu vou lhe dizer uma coisa: marido nenhum gosta disso. Você o consulta nas decisões que você toma, tá, para tomar? Você consulta seu marido ou você só vai lá e decide e pronto, acabou, e compra e acabou sem... Deixa eu falar com meu marido. Passar um zap para ele. Conversar com ele. Ver o que é que ele acha. Você faz comparações do tipo: por que você não pode ser que nem fulano? Por que você não é que nem Beltrano? Então isso... Seu marido não pode falar nada para você, mas lá dentro está doendo. Isso dói.
Você elogia outros homens, mas não elogia seu marido? Já pensou? Já pensou, irmãos? Mulher elogia outros homens, acha bonito, acha interessante, acha talentoso, mas não elogia seu marido? Nada. Você reclama muito, né? O fato de que ele nunca faz isto, aquilo. É interessante que o provérbio diz que é muito melhor viver em cima da casa do que com a mulher que reclama dentro de casa. Você fala mal dele para outras mulheres. Converse com mulheres. Você fala mal dele. Né? Pastor, isso é muito difícil. Realmente eu tenho falhado nisso. Mas eu quero dizer para você, minha irmã, que o padrão de Deus é esse. Esse é o padrão de Deus. E o padrão de Deus, ele é altíssimo. Ele não vai baixar o padrão para agradar A ou B ou C. Esse é o padrão dele, perfeito. E é nesse momento que Deus quer que você chegue. É nesse patamar que Deus quer que você chegue. Reconhecer que o padrão dele é santo, perfeito, e você não tem condições de chegar lá. É nesse momento. Então Deus lhe quer assim, achando, é difícil. Eu não tenho condições de ser essa esposa. Mas é interessante que Deus já sabia disso. Que o padrão dele é perfeito, o homem perfeito não chega lá. Nunca chegará lá. Por isso que ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz. Um homem perfeito para cumprir a justiça de Deus, o padrão perfeito de Deus. E para chegar lá era necessário ser Deus, ser homem perfeito. E nós imperfeitos de jeito nenhum. Então Deus ele fez isso, por amor a nós. Aí, Jesus, meu único filho, ele vai alcançar, ele vai chegar lá. E você só chega lá por intermédio de Jesus Cristo. Você só vai ser uma mulher submissa por meio de Jesus. Por isso que submissão, gente, requer uma obra sobrenatural no coração da mulher. Lá em Efésios capítulo 18 diz, não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Aí você depende humildemente do Espírito para realizar essa obra em sua vida. Se você faz isso, você vai estar agradando a Deus e entendendo o seu papel em casa e cumprindo como Deus manda. Perfeito? Não. Mas em harmonia você vai chegar lá. Então, em Jesus Cristo, a mulher, ela outra vez ocupa seu lugar, né? Como companheira fiel do marido. Esse relacionamento, uma vez que estava quebrado, agora é restaurado por Jesus. E Cristo, ele é exaltado no lar quando a mulher se submete ao próprio marido de todo o coração. Pode ficar certo disso. Cristo é exaltado no lar quando a mulher se submete ao marido de todo o coração. Voluntariamente. Entendendo o plano de Deus para a sua vida, para o seu casamento. Amém? Tem outras questões, né, que a gente pode até debater e conversar no encontro de casais, que são questões assim, pastor, e se o meu marido for descrente? Pastor, e se meu marido
for um drogado. Pastor, esse meu marido me bater, me agredir. Pastor, esse meu marido, mesmo assim eu devo ser submissa. Então são questões que a gente pode trabalhar em um pequeno grupo de casais. E conversar e ver o que Deus quer para nossas vidas. Aí vai surgir perguntas e nós vamos tirando as dúvidas. E eu convido a você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e orar a Deus. Então, ore a Deus por você, primeiramente, viu? Ore a Deus por você. Peça para Deus transformar o seu coração. E depois, ora pelo seu marido ou pela sua esposa. Então, a gente vai ter esse tempo de oração. Primeiramente, você fala a Deus silenciosamente por você, que precisa ser mudado. E depois você ora pela sua esposa, pelo seu esposo. Vou lhe dar um minutinho para fazer isso. Senhor nosso Deus e Pai, te agradeço, ó Deus, porque nesse momento igrejas espalhadas aqui em Aracaju, em Sergipe, no Brasil e no mundo, nesse momento a igreja está reunida, Deus te louvando, ela está reunida para a pregação, ministração da sua palavra. E eu oro, ó Deus, que essa noite seja noite de salvação em todo o mundo, onde a sua palavra, o evangelho está sendo pregado, pessoas possam se render ao Senhor. E também corações já transformados por Jesus Cristo, estejam entendendo o plano e crescendo cada vez mais para espelhar a imagem de Jesus na sua vida e ser como Cristo. Ser como Cristo num casamento, na família. E eu oro, Deus, pelos que estão aqui essa noite. E aqueles que também nos assistem, que o Senhor, Deus, transforme e guarde, ó Deus, de todo mal. Oramos pela salvação daqueles que não entregaram suas vidas ao Senhor. Oramos, ó Deus, por nossos filhos que um dia se preparam, Deus, para o casamento, e que eles possam olhar para um exemplo, o exemplo de Jesus e sua igreja, olhar para o exemplo dos pais e seguir, ó Deus, e ver como o casamento ele é sagrado, o casamento ele foi instituído pelo Senhor para a honra e a glória do nosso Deus Altíssimo. E peço a Deus que
nossos filhos levem a sério o casamento, o lar. Oro que o Senhor abençoe, dê a eles esposas, esposos tementes a Ti. Também oramos pelos netos que virão. Que o Senhor, Deus, transforme as famílias que estão quebradas, desmanteladas. Que haja em nós, ó Deus, principalmente nos homens, a atitude de dar o passo inicial para resolver os problemas, os conflitos no lar. Oro que o Senhor nos dê um coração humilde para isso. Reconhecer e dar um braço a torcer, pedir perdão, procurar resolver. Ó Deus, oramos por nós, oramos pelas esposas também, que tenham a atitude de Jesus Cristo, atitude da igreja do Senhor. Ó Deus amado, eu faço essa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, eu peço que você fique de pé. E vamos cantar uma música aqui que fala sobre família. Família debaixo da graça. Família debaixo da graça. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser, lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será a minha família debaixo da graça, guardadas nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. E as diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será a minha família debaixo da graça,
guardadas nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça, guardadas nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar. Onde? Na presença do Senhor. Amém? Que a sua casa, seu lar esteja na presença do Senhor. Boa noite, boa semana, que Deus abençoe ricamente.